Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema A Sociedade de Consumo, uma reflexão atual de Jean Baudrillard. A Sociedade de Consumo, escrito pelo renomado sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard, é uma obra essencial para compreender a dinâmica social contemporânea. Publicado pela primeira vez em 1970, o livro aborda questões fundamentais relacionadas ao consumismo e suas implicações na sociedade. Neste vídeo, exploraremos as principais ideias de Baudrillard em 5 tópicos. O surgimento da sociedade de consumo. Segundo Jean Baudrillard, a sociedade de consumo não surgiu de forma abrupta ou espontânea, mas é o resultado de um processo histórico e cultural mais amplo. Para entender o surgimento desse fenômeno, é necessário considerar o desenvolvimento do capitalismo e a transformação das relações sociais ao longo do tempo. Baudrillard argumenta que o consumo, inicialmente, tinha uma função utilitária, relacionada à satisfação das necessidades básicas dos indivíduos. No entanto, com o advento do capitalismo e o surgimento da sociedade industrial, houve uma mudança na lógica do consumo. Os objetos deixaram de ser meras ferramentas para se tornarem símbolos de status, poder e identidade social. A partir desse momento, o consumo deixou de ser uma atividade meramente funcional e se tornou uma forma de expressão e distinção social. As mercadorias passaram a ser valorizadas não apenas por suas utilidades práticas, mas também por suas qualidades simbólicas e emocionais. O consumidor passou a ser influenciado por representações e imagens associadas aos produtos, criando uma relação afetiva e aspiracional com eles. Nesse sentido, a sociedade de consumo é resultado de uma transformação cultural, em que os valores e as práticas sociais foram moldados por uma lógica consumista. A publicidade e os meios de comunicação desempenharam um papel fundamental nesse processo, ao disseminar constantemente mensagens e estímulos que promovem o consumo. Baudrillard destaca que a sociedade contemporânea é marcada pela produção constante de desejos e necessidades artificiais, em que a busca por novidades e pela sensação de satisfação tornou-se incessante. A lógica consumista passou a influenciar todas as esferas da vida social, afetando não apenas a economia, mas também as relações interpessoais, a cultura e a própria percepção do mundo. Dessa forma, para Baudrillard, a sociedade de consumo é fruto de um processo complexo, em que o consumismo se tornou um componente central da identidade e da dinâmica social. Ele nos convida a refletir sobre as consequências desse modelo de sociedade e a repensar nossas práticas de consumo, a fim de buscar alternativas que promovam uma relação mais equilibrada e autêntica com os objetos e com o mundo ao nosso redor. A simulação e o hiperconsumismo. Baudrillard aborda a simulação e o hiperconsumismo como fenômenos interligados na sociedade de consumo. Ele argumenta que vivemos em um mundo onde a realidade e a ilusão se confundem, em que a representação de algo muitas vezes é mais valorizada do que a própria coisa em si. A simulação, segundo Baudrillard, refere-se à criação de imagens e representações que se tornam mais reais do que a própria realidade. Na sociedade de consumo, somos constantemente bombardeados por uma infinidade de imagens, publicidades, signos e símbolos que representam produtos, estilos de vida e ideais de sucesso. Essas representações são construídas de forma a criar um fascínio. O hiperconsumismo, por sua vez, é um fenômeno que surge em decorrência da simulação. Ele descreve o consumismo exacerbado, em que o ato de consumir se torna uma atividade constante e frenética, impulsionada pela incessante produção de desejos e necessidades artificiais. O hiperconsumismo gera uma busca compulsiva por novidades, pela sensação de satisfação instantânea e pelo acúmulo de mercadorias como forma de autorrealização e distinção social. Baudrillard argumenta que, nesse contexto, os objetos perdem seu valor intrínseco e são reduzidos a meros signos de status. O consumo deixa de ser uma atividade voltada para a satisfação de necessidades reais e passa a ser um espetáculo, uma performance social em busca de uma identidade construída a partir das mercadorias que possuímos. Para Baudrillard, a simulação e o hiperconsumismo criam uma realidade simulada, na qual as imagens e representações se tornam mais importantes e sedutoras do que a própria experiência real.
Nesse processo, as fronteiras entre o real e o artificial, o verdadeiro e o falso, tornam-se cada vez mais tênues. Ele argumenta que vivemos em um mundo de simulações, em que a lógica do consumo se torna uma forma de entretenimento e espetáculo, distanciando-nos da autenticidade e da verdadeira experiência humana. Portanto, Baudrillard nos convida a refletir sobre os efeitos da simulação e do hiperconsumismo em nossa sociedade, questionando a validade e as consequências dessa lógica consumista. Ele nos desafia a buscar uma compreensão mais crítica e consciente do papel do consumo em nossas vidas, a fim de resgatar a autenticidade, a liberdade e o sentido perdidos nesse mundo de ilusões simuladas. A alienação e a perda do sentido. Segundo Baudrillard, o consumo está intrinsecamente ligado à alienação e à perda do sentido na sociedade contemporânea. Baudrillard afirma que, na sociedade de consumo, os objetos são transformados em mercadorias, despojados de sua essência e reduzidos a signos e símbolos de status. Nesse contexto, as pessoas não têm mais uma relação autêntica com os objetos, mas sim uma relação mediada por uma lógica consumista que busca constantemente novidades e satisfações efêmeras. Essa lógica consumista cria uma alienação, pois as pessoas se tornam prisioneiras de um ciclo vicioso de desejos insaciáveis, em que a busca pela próxima aquisição se sobrepõe à apreciação e valorização das coisas em si. Os indivíduos se veem constantemente impulsionados a consumir mais, a adquirir novos produtos e a seguir as tendências impostas pela sociedade de consumo, perdendo assim a capacidade de fazer escolhas e determinar seus próprios desejos. Essa alienação no consumo leva à perda do sentido. Baudrillard argumenta que os objetos que deveriam ter um valor intrínseco são esvaziados de significado em uma sociedade que prioriza a quantidade, a novidade e a aparência. Os produtos se tornam descartáveis e substituíveis, e o prazer obtido através do consumo é temporário e efêmero. Com essa perda do sentido, as pessoas se encontram em um estado de vazio existencial, buscando constantemente preencher esse vazio com a aquisição de mais bens materiais. No entanto, essa busca se revela infrutífera, pois a satisfação obtida é passageira e logo dá lugar a um novo ciclo de desejos e insatisfações. Dessa forma, a relação entre consumo, alienação e perda do sentido é intrínseca na perspectiva de Baudrillard. Essa alienação, por sua vez, resulta em uma perda do sentido da vida, em que os indivíduos se encontram imersos em um ciclo incessante de consumo, mas incapazes de encontrar verdadeiro significado e realização. A crítica ao sistema econômico. A crítica de Baudrillard ao sistema econômico atual é profunda e abrangente. Ele questiona a ideia de que o crescimento e o desenvolvimento ilimitados, fundamentais para o funcionamento do sistema capitalista, são desejáveis e sustentáveis. Em primeiro lugar, Baudrillard critica a lógica do consumo desenfreado e a lógica da produção constante de desejos e necessidades artificiais. Ele argumenta que o sistema econômico atual, baseado na sociedade de consumo, promove um ciclo incessante de produção e consumo, gerando desperdício e destruição ambiental. A busca por novidades e o estímulo ao consumo desenfreado resultam em um esgotamento dos recursos naturais e em danos irreparáveis ao meio ambiente. Além disso, Baudrillard critica a noção de que o consumo é uma fonte de felicidade e realização. Ele argumenta que a sociedade de consumo é baseada em uma ilusão, na qual as pessoas são levadas a acreditar que a satisfação material é o caminho para a plenitude. No entanto, essa busca incessante por mais produtos e pela sensação de satisfação instantânea leva a uma insatisfação crônica e a uma perda de conexão com o verdadeiro sentido da vida. Baudrillard também critica o sistema econômico por seu papel na criação de uma sociedade de controle. Ele argumenta que o hiperconsumismo funciona como uma forma de controle social, mantendo as pessoas ocupadas e distraídas em um ciclo constante de busca por satisfação material. O sistema econômico atual incentiva o individualismo, a competição e a busca por status, fragmentando as relações humanas e enfraquecendo os laços comunitários. Em suma, Baudrillard critica o sistema econômico atual por promover um consumismo desenfreado, por estimular a produção e o consumo sem limites,
por gerar uma ilusão de felicidade baseada no materialismo e por contribuir para a alienação e a perda do sentido na sociedade contemporânea. Ele nos convida a repensar e questionar as bases desse sistema, buscando alternativas que promovam uma relação mais equilibrada com o consumo, uma economia sustentável e uma sociedade baseada em valores mais autênticos e humanos. Reflexões para além do consumo. Ao final do livro, Baudrillard oferece reflexões para além do consumo, buscando abrir caminhos para uma crítica e transformação da sociedade. Ele enfatiza a importância de repensarmos nossos valores e prioridades, questionando a lógica do consumo como fonte de felicidade e realização. O autor propõe uma reflexão sobre a necessidade de resgatarmos o sentido da individualidade e da autenticidade, afastando-nos da superficialidade do consumismo. Baudrillard também sugere a possibilidade de resistência e subversão dentro do sistema de consumo. Ele encoraja os indivíduos a se tornarem conscientes das armadilhas da sociedade de consumo e a adotarem posturas críticas em relação às demandas impostas pelo sistema. Para o autor, a resistência pode se manifestar por meio de escolhas conscientes, como o consumo responsável, a valorização do tempo livre, o engajamento em atividades não relacionadas ao consumo desenfreado e a busca de uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor. Baudrillard oferece reflexões que vão além do consumo, abordando questões mais amplas sobre a sociedade contemporânea e a condição humana. Aqui estão algumas delas: simulação e realidade. Baudrillard argumenta que vivemos em um mundo de simulações, onde as representações e imagens se tornam mais importantes do que a própria realidade. Ele questiona a ideia de que podemos distinguir claramente entre o real e o artificial, argumentando que a simulação se torna tão poderosa que acaba substituindo a realidade. Hiperrealidade. Baudrillard introduz o conceito de hiperrealidade, que se refere a um estado em que a realidade e a ilusão se tornam indistinguíveis. Ele argumenta que a sociedade contemporânea é caracterizada por uma hiperrealidade, em que as representações e as simulações são valorizadas mais do que a experiência autêntica. Através dos meios de comunicação, das imagens e da publicidade, somos constantemente imersos em um mundo de simulacros, onde as fronteiras entre o real e o artificial são apagadas. Pós-modernidade. Baudrillard é considerado um dos principais teóricos da pós-modernidade. Ele analisa as transformações sociais, culturais e políticas que caracterizam essa época. Baudrillard argumenta que a pós-modernidade é marcada pela fragmentação, pela ausência de uma narrativa unificadora, pela dissolução das fronteiras entre alta cultura e cultura popular e pela prevalência da lógica do consumo e da imagem. O fim dos grandes sistemas. Baudrillard afirma que vivemos em uma era em que os grandes sistemas que antes organizavam a sociedade, como o capitalismo, o marxismo e a política, estão se desintegrando. Ele argumenta que esses sistemas perderam sua eficácia e poder explicativo, e que a sociedade contemporânea está imersa em uma era de implosão, na qual os códigos e as estruturas estão se desfazendo. Em suma, A Sociedade de Consumo, de Jean Baudrillard, é um livro fundamental que nos leva a questionar e refletir sobre os padrões de consumo que moldam a sociedade contemporânea. Ao explorar as ideias do autor, somos convidados a repensar nosso papel como consumidores, a reconhecer os efeitos alienantes do consumismo e a buscar alternativas que promovam uma maior consciência e autenticidade em nossas vidas. É uma obra que nos desafia a romper com a lógica do consumo desenfreado e a buscar novos horizontes para uma sociedade mais equilibrada e sustentável. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, deixe um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!